Então, por vezes, com esse intuito de reproduzir as relações de poder que estruturam a sociedade na qual vivem. E daí você discutir que a ideia de processos de racionalização neutros, objetivos, universais, eles seriam, na verdade, dogmas utópicos, porque desconectados da realidade material. Então, é preciso conceber a ideia da educação como um instrumento emancipatório, mas também como um aparato de poder. Então, afinal, por quê? Porque a partir dela e que as interações sociais, elas irão, então, a partir dessa educação, a partir desse letramento, que as interações sociais, elas podem se perpetuar e manter as estruturas do jeito que são, ou sofrer transformações. Então, o letramento racial, ele se constitui um poderoso recurso nesse processo de reconstrução de uma nova conformação cultural, jurídica e social. Então, através do conhecimento dos conceitos basilares nas discussões acadêmicas sobre justiça racial, sobre relações raciais, sobre intersecção do direito, compreendendo a raça aí como uma categoria cultural e social que vai determinar a hierarquização de poderes, representação simbólica, representações materiais, né? O professor Adilson Moreira, em seu ensaio de hermenêutica jurídica, ele aponta, então, para uma necessidade da gente formar juristas que pensem também como uma pessoa negra, se assim não for, reconhecendo as relações entre o que é privilégio branco, o que é opressão negra, e interpretando a igualdade, sempre percebendo e concebendo as relações de poder que estruturam os lugares, né, que são ocupados pelos diferentes grupos sociais. Então, é realmente um projeto de educação que será emancipatória, mas com uma discussão sobre as questões raciais, que tem aí o condão de apresentar um novo caminho para esse avanço na cultura jurídica brasileira e para o combate, claro, à discriminação racial, que são pilares para que nós falemos, de fato, em efetiva transformação do sistema de justiça. E aqui é importante ressaltar ainda um aspecto importante, né, que é relevante, acerca da necessidade de uma educação antirracista para a transformação de justiça no Brasil, que é o país, o Brasil, ele é reconhecido por decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos como um país onde há grande dificuldade na aplicação da legislação antirracista. E aí a professora Sueli Carneiro, que é uma das principais figuras do movimento negro no Brasil, ela afirmou em uma entrevista que o racismo é mais do que uma atitude, é uma relação social que é geradora de desigualdades, que organiza as desigualdades em um país como o Brasil. E ela diz também que raça estrutura classe nesse país. E é isso, raça estrutura as desigualdades nesse país. Não tem como realizar uma avaliação sobre desigualdade sem esse recorte, sem essa visão racial, né? E eu vou trazer aqui para vocês dois conceitos, que eu não sei se vocês estão familiarizados. O primeiro conceito, que é o conceito de afasia racial. A afasia racial, ela é denominada como uma incapacidade coletiva para falar sobre raça. Um esquecimento, a negligência, uma omissão ao não tratar das histórias e das estruturas do racismo. Eu não sei se vocês têm essa impressão que, ao ouvir alguém falar de racismo, ou até mesmo nesse momento me escutando aqui falar sobre letramento racial, que isso gera um incômodo, um certo desconforto, né? As pessoas, elas preferem não falar sobre o tema, não discutir o tema, fingir que o problema não existe, ou que o problema não é estrutural. Então, elas preferem cair na narrativa do vitimismo, porque o Brasil ele não foi fundado nas bases
norte-americana de um apartheid evidente, né, de uma supremacia branca evidente, mas sim de uma solução entregue décadas atrás e que ainda permanece, que se chama o mito da democracia racial, de que não existe diferença entre a população negra e branca, o que sabemos e o que mostraremos que isso não é verdade. Mas eu sei sim que é muito difícil reconhecer privilégios, porque é muito difícil abrir mão desses privilégios, então é melhor fingir que nada está acontecendo e manter uma estrutura aí em que se vê no topo uma hegemonia absolutamente branca, e leia-se topo enquanto classe econômica, e na base uma maioria pobre, absolutamente negra. E falando sobre um outro conceito relevante aqui, é o conceito de interseccionalidade. Esse conceito foi sistematizado pela filósofa Kimberly Crenshaw. Apesar de haver outras pesquisadoras que falavam e tratavam do tema anteriormente, ela foi responsável por evidenciar, né, aí essa existência de diferentes poderes, raça, gênero, classe, que se cruzam como avenidas em uma grande cidade, que transcorrem de forma independente, mas com várias intersecções entre si. E nós precisamos entender que o debate, pensando na parte econômica, por exemplo, precisa necessariamente de uma simultaneidade com a questão racial. Precisamos lembrar que em todo esse processo, nesse processo todo, as mulheres negras estão em posição inferior em diversos indicadores. Elas estão na base. Então, classes, racismo, questão de gênero, eles não podem ser compreendidos na nossa sociedade de uma forma desagregada, sob pena da gente evoluir de um lado, mas continuarmos a reproduzir opressões de um outro lado. E olha que eu não estou aqui nem ampliando a discussão para todos os diversos outros aspectos de discriminação, né? Mas, como nós veremos no debate sobre desigualdades aí mais para frente existentes no Brasil, a questão racial ela ocupa um lugar central, porque é a população negra que está em grande número em posições de vulnerabilidade social e econômica. E eu queria trazer aqui para vocês um vídeo que traz aí uma reflexão muito importante. Deixa eu ver se ele vai. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele está limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. Um grafite é uma arte, não é vândalo, não. Não, vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Igual ele é muito segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira? Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime.
E aí, não sei se vocês conseguiram perceber, mas as pessoas estavam com roupas, com textos iguais. Mas um estava fugindo, era ladrão. Se era negro, de terno, era motorista particular. Se era uma mulher negra naquele contexto, era vendedora ou costureira, mas a branca era designer. Então, todas essas concepções estão na nossa formação cognitiva, de fazer essas associações e que tem, sim, muitas implicações. E aqui, seguindo, queria, mais uma vez, a professora Sueli Carneiro, absolutamente, e já coloca aí como dica, né, para vocês, essa obra, ela é uma referência, grande referência, filósofa, escritora, ativista do movimento feminista e do movimento negro no Brasil, a mais velha de uma família de 7 filhos, cresceu na região proletária de São Paulo, filha de mãe costureira, pai ferroviário, enfim, formou-se em filosofia na Universidade de São Paulo, na USP, onde também obteve aí o título de doutora. Ela também ajudou a fundar a organização não governamental chamada ELE10, que é o Instituto da Mulher Negra, a primeira organização negra e feminista de São Paulo. E o Instituto ele desenvolve um trabalho na área de educação, saúde, política, assistência jurídica. É um instituto de referência nacional em relação à melhoria da situação geral do negro no país, com uma atenção especial para a mulher negra. E mais para frente eu vou trazer, inclusive, um estudo feito pelo GLE10. Mas a professora Sueli, também responsável aí pelo programa SOS Racismo, que oferece assistência legal gratuita a vítimas de discriminação racial em São Paulo. E uma das suas obras de destaque é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, no qual, né, a professora Sueli Carneiro, ela afirma que estamos em uma sociedade, em um tipo de sociedade, em que o caráter estrutural do racismo impede a realização dos fundamentos da democracia, sejam a liberdade, a igualdade, a fraternidade, posto que semelhante sociedade consagra hegemonias e subalternizações racialmente recortadas. E, recentemente, a professora Sueli Carneiro lançou o livro Escritos de uma Vida, também anotem aí essa dica, que é o primeiro livro a reunir os textos mais importantes escritos pela professora Sueli Carneiro ao longo aí da sua história. Ela fala de gênero, de raça, de ascensão social, de expectativa de ação das empresas para superar a discriminação racial, novos e velhos desafios do movimento negro no Brasil, além de outros temas aí fundamentais para a compreensão histórica e política da luta das mulheres negras no Brasil. Então, a escrita de Sueli Carneiro ela é concebida a partir da vivência. Ela fala de um Brasil que persiste, que se reinventa na luta contra o racismo. Ela vai destacar a questão da vulnerabilidade da mulher negra, que está na base da pirâmide. A realidade, segundo dados, demonstra que, dentro da estrutura de poder, o acesso a cargos de gerência em ambientes corporativos por mulheres negras é de apenas 1,6%. E em comparação com o salário de mulheres brancas, o salário das mulheres negras é, em média, 40% inferior, de acordo com dados do IBGE. E ainda que as mulheres negras possuam o mesmo nível de escolaridade, a questão racial ela vai se tornar ainda um obstáculo para a sua ascensão profissional e salarial. De acordo com dados também da Fiocruz, as mulheres negras também são as maiores vítimas de violência obstétrica. Do total, 65,9% são mulheres negras. Uma mulher negra corre risco de morrer por causa de aborto 2,5 vezes mais do que uma mulher branca. Dados do IBGE mostram também que mulheres negras, quando comparadas com outros segmentos da população, são as que mais se sentem inseguras em todos os ambientes, até mesmo em suas próprias casas, e são as maiores vítimas de violência
doméstica. E aí a professora Sueli, ela diz que o viés eurocêntrico do feminismo brasileiro, ao essencialmente omitir a centralidade da questão de raça nas hierarquias de gênero presentes aí na nossa sociedade, e ao universalizar os valores de uma cultura ocidental para o conjunto de todas as mulheres, sem as mediações que o processo de dominação, violência, exploração, que estão aí nessa interação entre brancos e não brancos, é mais um eixo articulador mesmo da ideologia do mito da democracia racial, que vai dizer que somos todos iguais. Isso é muito forte, né? Quando a gente se confronta com essas reflexões. E uma última dimensão aqui que eu queria destacar, que se relaciona com esse conhecimento aí trazido pela professora Sueli Carneiro, se refere à denúncia que ela faz sobre epistemicídio. E aí o epistemicídio seria um conjunto de estratégias que terminam por abalar a capacidade cognitiva das pessoas negras, que conspiram sobre a possibilidade de se afirmarem como um sujeito de conhecimento. O que isso quer dizer? Então, que todos os processos reiteram que, por natureza, os negros seriam seres não muito humanos e, portanto, não suficientemente dotados de racionalidade ou capazes de produzir conhecimento e, sobretudo, produzir ciência. Então, na tese de doutorado da professora Sueli Carneiro, ela vai nos ensinar sobre os processos de apagamento, sobre os processos de invalidação dos saberes aí produzidos por grupos que são subalternizados e destituídos da sua história, da sua racionalidade, da sua cultura e também do seu direito à civilização. E daí, então, ela estimula a produção de conhecimento por pessoas negras, produção de conhecimento jurídico. E essa, para mim, é uma das principais contribuições da professora Sueli Carneiro. E aqui, nesse contexto, né, educacional, disparidades, de desigualdades, eu tenho aqui um infográfico muito interessante sobre o impacto do racismo e da pandemia na trajetória de jovens negros no ensino médio. Então, ele faz uma análise muito interessante sobre essa estrutura. Então, a população negra ela foi a mais atingida pelo coronavírus, em decorrência de morar em áreas vulneráveis, com menor cobertura de serviços de saúde. Além da questão central da saúde, a pandemia teve aí a sua repercussão na educação, que tem menos acesso a computador, internet, para acompanhar as aulas de modo remoto. Tiveram mais dificuldade de seguir aprendendo, porque já foi difícil para todo mundo. E mais ainda para os jovens negros, que agrava uma realidade que é anterior à pandemia, que é o resultado, ao final da trajetória escolar, quando conseguem chegar, né? Para aqueles que conseguem chegar ao final da trajetória escolar. Então, quando conseguem concluir o ensino médio, os jovens negros, eles têm menos oportunidades, menos acesso ao ensino superior, precisam imediatamente ou anteriormente trabalhar para ajudar aí as suas famílias. E os desafios, eles se iniciam também no acesso ao ensino médio. No Brasil, apenas 68% dos jovens de 15 a 17 anos estão no ensino médio. A proporção entre brancos e negros é absolutamente desigual. Desse universo, apenas 63% dos jovens negros de 15 a 17 anos estão, enquanto a taxa de brancos é de 75%. Apenas 39% dos jovens negros de 15 a 17 que cursam o ensino médio têm computador e acesso à internet em casa. 70% dos negros enfrentam a pandemia sem reserva financeira. Sem reserva financeira. 75% da população mais pobre é negra. Então, em São Paulo, a taxa de mortalidade, por exemplo, por Covid-19, entre os negros, foi de 172
mortes para cada 100 mil habitantes. Entre os brancos, 115. 30% de jovens negros não pretendem voltar à escola depois da pandemia. 27% dos jovens negros de 15 a 17 anos tinham abandonado os estudos e não tinham feito sua matrícula nesse ano de referência. A taxa entre os brancos foi de 19%. Apenas 44% dos negros com 19 anos concluíram o ensino médio, enquanto que para os brancos foi 60%. E percebam que como essas questões elas estão todas interligadas. Saúde, educação, trabalho, moradia, renda, morte. Então, a gente precisa falar, discutir, debater sobre a questão racial. Como isso influencia violência, encarceramento, condições indignas, entre tantas outras estatísticas que colocam os negros numa situação inferior, que colocam os negros numa situação de vulnerabilidade. O impacto da pandemia foi desigual. E esse é o nosso lembrete mais recente, mais evidente, né, por conta da conjuntura que acabamos de vivenciar. E eu queria trazer também aqui dados muito recentes divulgados pelo IBGE, são dados do dia 11 de novembro do ano passado, de 2022, sobre desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. De acordo com a classificação do IBGE, a população negra seria composta por pretos e pardos. Então, temos no Brasil 56% de pessoas negras, entre pretas e pardas, e 28% de mulheres negras, que é o maior grupo social do país. E aí, nesse quadro, o que nós vemos aqui é que pretos e pardos sobre-representados entre desocupados e subutilizados em relação às suas representações na força de trabalho. Quando olhamos para o percentual da força de trabalho, nós verificamos que a população negra representa 55%, mas quando vemos a força subutilizada, temos 65,6%. Então, a população negra ela está mais presente no mercado informal, submetida a condições de trabalho análogas à escravidão, como nós temos visto na imprensa, como sem qualquer direito, numa precarização dessa força de trabalho. Quando passamos aqui para o quadro 2, verificamos que a participação em cargos gerenciais mostrou maioria de pessoas brancas. Veja que quando olhamos para os rendimentos, vemos que quanto mais alto, menor a proporção de pretos ou pardos. Somente 14,6% de pessoas em cargos gerenciais de mais alta renda eram pretas ou pardas. 14,6% em contraposição a 84,4% pessoas brancas. Esse é um dado que traduz aí claramente as barreiras para a mobilidade social da população negra. E se de fato nós vivêssemos numa sociedade meritocrática, deveríamos ver aí representados um percentual de acordo com os percentuais representativos dos grupos sociais, certo? Mas isso é a desigualdade nos moldes brasileiros. Quando passamos para o quadro 3, vemos que, em 2021, o rendimento médio domiciliar per capita mensal da população branca foi quase 2 vezes maior do que a população preta e parda. Esse comportamento foi observado ao longo de toda a série. No quadro 4, verificamos que, em 2021, entre os 10% da população com os maiores rendimentos, 10% da população com os maiores rendimentos, 4,3% eram pretos e 23,9% eram pardos. Por outro lado, os pretos e pardos representavam 75% dos grupos formados pelo 10% da população com os menores rendimentos. Quadro 5.
Quando vemos sobre a perspectiva da violência, verificamos que a maior incidência de violência física, psicológica, sexual acontece contra pessoas pretas e pardas, com 18 anos ou mais de idade. Entre as pessoas brancas, a proporção foi mais baixa e mulheres foram mais vítimas de violência do que homens, com destaque para as mulheres pretas. Taxa de homicídios. A taxa foi de 23,6 mortes para cada 100 mil habitantes em 2020. Entre pessoas pardas, 34,1, pretas, 21,9 e brancas, 11,5. As maiores taxas foram observadas entre homens, com destaque para pardos seguidos de pretos. E antes da gente avançar e entrar um pouco no aspecto histórico, eu queria trazer aqui para vocês 2 vídeos. Mama, 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 one of the front couches. Mama, oh my God, I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this, man. Mama, I love you. Bitch, I love you. You got hobble? To my kids, I love them. My face is getting bad. Yeah, so you just like Oh something? my God. All right. Relax. I can't breathe. You're doing fine. You're talking fine. I can't breathe. I can't breathe. You're not talking. A lot of They yelling. will kill me. They will kill me, man. Here. Takes a heck of a lot of oxygen now. Go one side. Stand both way down. I just worry about the delirium or whatever. That's fine. Maybe I would breathe. Yeah, I think you just passed off. Look at these having sponsors right now, bro. Bro, are you serious? He's not breathing. Is he breathing right now? Check his pulse. Check his pulse. Check his pulse, Kyle. Esse vídeo é o vídeo do George Floyd, que levantou aí um movimento até, né, mais fervoroso, antirracista, mundo afora, e isso no Brasil também foi visto, né, dos Vidas Negras Importam. Então, no vídeo, ele fala várias vezes, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E ainda assim, o policial, se mantém sob o pescoço dele, impedindo que ele respirasse. E, como vocês saibam, se não sabem, o final dessa história foi o falecimento do George Floyd, o assassinato do George Floyd. Gostaria de mostrar um outro vídeo, esse aqui, do Brasil. Você vê nessa viatura aqui, ó. Nessa viatura. Você vai na delegacia com esse policiais aqui, tá bom? Nessa viatura aqui. Por favor, tô colaborando. Caralho! Ai! Ai! Eu tô colaborando, mano. Eu tô colaborando. Ele foi acusado aí de ter furtado 2 caixas de bombons na Vila Mariana. Eu estou dando essa aula aqui na Vila Mariana. Eu moro aqui na Vila Mariana.
E é difícil olhar para essa cena. Já vi esse vídeo várias vezes, mas é difícil olhar para essa cena e não se revoltar e não se indignar com esse tipo de tratamento. Mas o que se ensina é que bandido bom é bandido morto, né? Mas que tipo de bandido? Quando a gente fala de uma pessoa branca e é acusado também de desviar 1 milhão, é aluna, é universitária, é estudante, com todas as benesses, né, em torno da sua história, em torno de seu encaminhamento, como se deu isso, esse desdobramento. Então, o comportamento é muito desigual. A ideia de não ser humano permanece muito atual sobre quem é humano, quem é digno de direitos nesse país. E agora, eu queria resgatar aqui com vocês um pouco sobre a nossa história. O Brasil foi o último país do Ocidente a declarar abolida a escravidão. Para cada 10 anos de Brasil, nós temos 7 anos de sistema escravocrata. Mais de 40% dos 12 milhões de africanos que chegaram aos portos americanos desembarcaram aqui. E aí eu queria trazer alguns pontos importantes na história. Na nossa Constituição de 1824, nós tínhamos que são cidadãos brasileiros os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos, quer sejam libertos, ainda que o pai seja estrangeiro. E para a gente definir o que seria, né, esses conceitos nos termos jurídicos, nós temos que, em relação ao direito de liberdade, dividiam-se em livres e escravos. E aqueles escravos se subdividiam em ingênuos e libertos. Os ingênuos eram os que nasciam livres. E o liberto, o que, tendo nascido escravo, veio a conseguir a liberdade. Então, a Carta Magna Imperial, ela atribuía a condição de cidadãos apenas àqueles indivíduos que se apresentavam como ingênuos ou libertos. E era porque esse diploma, então, aí, admitia claramente a questão da escravidão no território do Império. E que os demais, a existência dos outros indivíduos, não poderia ser considerada com cidadania. Não poderiam ser cidadãos, porque eram escravos. E escravos não eram cidadãos. Outro importante artigo, o artigo 94, que reduz o liberto a uma condição de cidadão de segunda classe. Apesar de os libertos serem cidadãos e, portanto, gozarem de liberdade, eles não poderiam ser eleitores em um contexto de um voto censitário. Tanto também estaria vedado o seu acesso a cargos públicos cujo requisito fosse condição de eleitor. Os libertos não poderiam votar. E daí nós temos a lei número 581 de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, que estabeleceu medidas aí para a repressão do tráfico negreiro. Então, a sua promulgação ela está relacionada a questões de pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão no país, e que seria uma forma de acabar com a escravidão lentamente e evitar que se passasse no Brasil o que se passou nos Estados Unidos e no Haiti. No caso dos Estados Unidos, falava-se aí da Guerra de Secessão, que foi uma guerra civil por causa direta da questão da escravidão.
E no caso do Haiti, falava-se da Revolução Haitiana, que foi um movimento revolucionário liderado pelos escravos que resultou na independência do Haiti. Nós temos também a Lei do Ventre Livre, de 1871. E ela trazia ali, né, determinava que os filhos de escravizadas nascidos a partir de 1871 seriam considerados livres. E essa proposta que trazia a questão de libertar, propondo, né, que os filhos fossem libertos, aliás, as meninas aos 16 anos e os meninos aos 21 anos, foi feita em 1866, mas não avançou sob a alegação de que o país deveria concentrar os seus esforços na Guerra do Paraguai. E aí ela permaneceu abandonada, né, por alguns anos, e com o fim da Guerra do Paraguai, o debate reformista ele ganha força, apesar da resistência de muitos conservadores, claramente. E aí ela se torna pauta novamente, mas dizia basicamente a lei que todo filho de escrava nascido após a promulgação seria livre. E que essa liberdade ela seria concedida e seria realizada em etapas e dava aos senhores a chance de explorar o trabalho deles por um certo período. Livres, peronomútil, né? Livres, mas não exatamente livres assim. Então, a lei anunciava a formação de um fundo para pagar as indenizações aos senhores dos escravos, as quais estavam previstas em um desses cenários. Então, determinava que os filhos deveriam ser cuidados pelo senhor e iria conceder a liberdade quando completassem uma idade ou outra. Se a liberdade fosse concedida, e o que passou foi 8 ou 21 anos, fosse concedida aos 8 anos de idade, o Estado indenizaria o senhor de escravos, pagando-lhe uma quantia de 600 mil réis, acrescidos de juros. Caso a liberdade fosse concedida aos 21 anos, o senhor dos escravos, então, não seria indenizado. E a maioria dos senhores optou por permanecer com os filhos das escravas até a idade de 21 anos, porque a exploração era mais vantajosa para eles. E nós temos também a lei do sexagenário. Então, estariam livres após os 60 anos. Mas, gente, expectativa de vida média, 60 anos, é coisa de 1980. Agora, você imagina aquela época, os escravos, com tanta exploração, açoites, os trabalhos forçados. Você acha que eles viviam até os 60 anos? Então, eram todas tentativas de postergar, de explorar mais tempo, o quanto pudessem fazer desse jeito, nesses moldes, institucionalmente. E daí veio a Lei Áurea, que só tem 2 artigos, decreta aí a abolição e revoga todas as disposições em contrário, mas qual foi o cenário, né? O que aconteceu? Existiu, de fato, uma abolição? E a gente vai falar sobre isso mais à frente aqui. Mas antes, eu queria trazer mais uma vez a questão da interseccionalidade entre raça e gênero e a questão do exaurimento da condição humana da mulher negra na época da escravidão. Elas eram mercadorias, elas eram objetos, força de trabalho. Aquelas que eram consideradas mais fortes e mais férteis eram estupradas, eram obrigadas a gestar quase que ininterruptamente para dar à luz a mais crianças que seriam escravizadas. E ainda tinha o papel das amas de leite, né? Da mãe preta, tendo que nutrir os filhos dos senhores
e, por vezes, em detrimento de nutrir os seus próprios filhos. E fazendo aqui um paralelo atual, o que nós vemos hoje é um percentual muito maior de mulheres negras desempenhando trabalho doméstico. Até mesmo por toda a conjuntura econômica e social a que está submetida. Por vezes, exploradas por outras mulheres. E a pandemia foi um exemplo clássico disso. Muitas mulheres, ao invés de permitir que essas mulheres negras ficassem nas suas casas, pagando-lhes o que era devido, as obrigavam a trabalhar. Claramente, elas precisavam do trabalho, do dinheiro, né, para o seu sustento. Tinham que pegar. Transportes estavam mais expostos. Ainda hoje, a gente vê famílias que não permitem que as suas funcionárias utilizem o banheiro dito social. Que não permitem o uso de copos, de talheres, comer da mesma comida. As colocando em uma posição de inferiorização, de segunda categoria. E meu propósito aqui é dizer que a gente precisa estar atentos, atentas para essas interseccionalidades, senão corremos o risco de perpetuar desigualdades. E as pessoas dizem, mas a escravidão já acabou, eu não tenho nada a ver com isso. Acabou mesmo. Acabou de verdade? Ou ela vive se aperfeiçoando? Então, as mulheres negras, elas são as maiores vítimas de violência obstétrica, maior percentual de mortalidade materna, maiores vítimas de violência doméstica, maior percentual de carceramento feminino e vários outros questões que a gente já trouxe, indicadores aqui, que a gente já trouxe nessa aula. As mulheres negras também são as que mais perdem seus filhos, são as que mais perdem os seus companheiros. Portanto, são as que mais precisam se tornar arrimo de família, muitas vezes se submetendo a condições de trabalho degradantes. As mulheres negras, elas estão no topo, quer dizer, me perdoem, na base da pirâmide. Por conta das diversas vulnerabilidades a que está submetido. E voltando para a questão da abolição inconclusa, os negros, eles foram abandonados à própria sorte. Eles não tiveram ali uma composição estatal de políticas para absorver essa grande massa social, economicamente. E junto a essa questão, nós temos também a questão da criminalização da vadiagem. E quem é que seriam encaixados aí como vadios? Sem moradia, sem emprego, abandonados à própria sorte. O Código Penal dizia deixar de exercitar profissão, ofício em que ganha a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite, prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente ofensiva à moral e aos bons costumes. Pena, prisão. Então, nós temos uma outra estratégia, que é a estratégia do encarceramento em massa, que é a estratégia de criminalizar a vadiagem, criminalizar a capoeira,
expressão aí cultural dos negros, de perseguir os terreiros, de impedir o exercício, de impedir essas religiões, o que era ofensivo à moral e aos bons costumes, o que era ser o vagabundo malandro, era o sambista, era o samba. E tudo isso em conjunto com políticas de embranquecimento da população brasileira. O antropólogo e médico carioca João Batista de Lacerda, na verdade, ele foi um dos principais expoentes da tese de embranquecimento entre os brasileiros. E aí, tendo participado no ano de 1911 do Congresso Universal das Raças em Londres, que reunia aí intelectuais do mundo todo para discutir a relação das raças com o progresso das civilizações, ele tinha, então, aí um artigo, né, um estudo sobre os mestiços, né, que ele chamava de os mestiços no Brasil, em que defendia o fator da miscigenação como algo positivo, no caso brasileiro, por conta daquilo que se acreditava, sobreposição dos traços da raça branca sobre as outras, negra e indígena. Então, existia claramente estudos que serviam a essa política de embranquecimento, a essa política de extermínio da raça negra, de genocídio do negro brasileiro. Para que, eventualmente, depois de passado um tempo, o Brasil estivesse aí povoado apenas por pessoas brancas. No Decreto-Lei número 7967 de 1945, que dispõe sobre a imigração no Brasil. Então, a questão da política imigratória, ela tinha aí um propósito nacional de realizar esse embranquecimento. E o que era dito, né? Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. A eles eram dados o que não foi dado ao negro quando da abolição da escravatura. Eram dadas terras, vantagens, benefício para que eles prosperassem. Aos negros, perseguição, morte, encarceramento em massa. E aí é difícil, muito difícil, você entender como é que iria se superar todo esse contexto em que político-administrativa, institucionalmente, havia uma vantagem dada e diversas desvantagens e impedimentos à população negra. Vantagens dadas à população branca, de migração, que viessem para cá com benesses. E vocês sabem quando essa lei foi revogada? Quando? Para aqueles que dizem que, meu Deus, a escravidão acabou há muito tempo. Mas e os seus mecanismos? 1980. E aqui eu queria trazer
contexto educacional, que é importante também para a gente entender as nossas estruturas. Do século XVI ao século XIX, o Brasil, marcado aí pela escravidão de milhões de africanos e descendentes, sofreu série de exclusões, né? Tanto no âmbito social quanto no educacional, porque o acesso à educação era restrito às pessoas que pertenciam ao grupo branco. Então, a educação ela era vista como um privilégio para os brancos, que utilizavam esse conhecimento para manter a escravidão, para manter a desigualdade social. Os escravos eles não tinham acesso à educação formal, o que claramente iria limitar aí as suas oportunidades de mobilidade e que os mantinham numa condição de submissão e de opressão. E, sem dúvida, essa exclusão educacional, ela tinha reflexos profundos sobre a personalidade, sobre a formação dessas pessoas que foram escravizadas, privados do desenvolvimento intelectual, das capacidades cognitivas fundamentais para poderem evoluir. A Carta de 1824, ela determinava que era obrigação estatal garantir instrução gratuita primária para todos os cidadãos. No entanto, o ato adicional de 1834, ele conferiu às províncias o direito de elaborar leis, né? E também a autonomia de cobrar impostos e aplicar no ensino público de acordo com as regras implementadas em cada localidade. Então, quando analisamos como a população negra apareceu nessas leis, nesses regulamentos imperiais sobre instrução primária, secundária no Brasil, o que se destaca são interdições ao acesso, permanência, frequência dos negros na escola. A província de Minas Gerais, ela foi pioneira aí nessa evidenciação da interdição, né? Simultaneamente à obrigatoriedade escolar, a lei de 1835 determinava que somente as pessoas livres podem frequentar as escolas públicas. Em Goiás, a primeira lei sobre instrução, de 23 de junho de 1835, dizia que somente as pessoas livres, também, igualmente, poderiam frequentar as escolas públicas. Ainda a legislação do Rio Grande do Sul coloca ali a questão de duas menções, né? Nós temos a lei que criava o Colégio de Artes Mecânicas e que dizia: serão igualmente admitidos nas oficinas do colégio quaisquer moços, excetuados escravos. Já a lei de instrução primária de São Pedro, do Rio Grande do Sul, destacava que, além das pessoas que padeciam de moléstias contagiosas, seriam proibidos de frequentar as escolas os escravos e pretos, ainda que sejam livres ou libertos. Ainda no Rio Grande do Norte, eles determinavam em suas leis que os professores não admitiriam em suas aulas alunos que não fossem livres, e as professoras elas poderiam receber escravas, mas para o fim tão somente de lhe ensinar prendas domésticas, não as compreendendo, todavia, na matrícula, né, sob pena de perder aí o salário de um mês. E outras tantas províncias tinham legislações parecidas. Mato Grosso, somente as pessoas livres poderiam frequentar. Paraíba, no mesmo sentido. Nós temos também o decreto Couto Ferraz, de 1854, que regularizava o ensino primário na corte.
E, entre outros aspectos, o decreto ele estabelecia que os escravos não poderiam se matricular nem frequentar as escolas. No Maranhão, a primeira proibição aos escravos aparece em 1854. Em Pernambuco, 1851. No Paraná, em 1857, foi aprovado o regulamento que excluía os escravos da matrícula. Em São Paulo, em 1869, não admitia matrícula de escravos. De acordo com a pesquisadora Ana Luísa Costa, nas últimas décadas aí do século XIX, numa perspectiva de controle da classe popular, que era considerada como um objeto a ser moldado e não como um sujeito ativo no processo educacional, foram implementadas, então, aí medidas que promoviam a criação de escolas noturnas para trabalhadores, e aí iniciou-se, né, essa admissão de negros. Então, isso aconteceu não sem conflito, não sem dificuldade, é claro, mas surge como uma estratégia de salvação e regeneração de uma massa de ignorantes que compunham a população da corte e da província e que eles iriam fazer ali daquele espaço um método de controle para a proteção do que eles chamavam de boa sociedade. Então, nós teremos aí na legislação educacional, na década de 1870, questões relativas à matrícula da população negra nas escolas, que vão aparecer como a possibilidade no ensino noturno, tá? E depois evoluindo para permitir aí, em alguns, né, desde que houvesse autorização dos seus senhores, que os escravos pudessem acessar esse ensino. Então, apesar de tudo isso, alguns escravos, eles conseguiam driblar as limitações impostas pela falta de acesso à educação e desenvolver conhecimentos por meio da transmissão oral de histórias, canções, fábulas, expressões artísticas, como o samba e a capoeira. Então, é importante ressaltar que, mesmo com nenhum apoio, sem investimento público na área da educação, desde o período do Império, existiam ações individuais, ações coletivas, que objetivavam viabilizar a educação, né, para os escravizados, mesmo que eles, né, expressamente proibidos ali do acesso às escolas. Então, nesse final, aí, com o crescimento do movimento, final daquele século, com o crescimento do movimento abolicionista, né, temos mais ações de professores negros em prol da educação de outras pessoas negras. Destaca-se na elaboração dessas estratégias de ampliação da educação abolicionistas como André Rebouças, como José do Patrocínio. Na década de 1880, destacou-se a abolicionista Maria Firmina, que chegou a abrir e dirigir uma escola mista e gratuita no interior do Maranhão. Então, não obstante a educação formal após a Lei Áurea tenha se tornado, ao menos no papel, mais acessível, a população negra ela continuou, né, sendo aí vulnerabilizada pela exclusão educacional durante muito tempo. E o professor Carlos Rasenbaum, em seus estudos sobre desigualdades raciais no Brasil, ele diz que a discriminação e o preconceito e preconceitos raciais, eles não são mantidos intactos após a abolição, mas, ao contrário, adquirem novos significados e funções dentro das novas estruturas. As práticas racistas do grupo dominante branco, que vão perpetuar a subordinação dos negros, não ficou no passado.
mas elas estão funcionalmente relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que o grupo dominante obtém da desqualificação competitiva dos não brancos. E aí, no Estado que a gente diz e pretende democrático, a gente não pode negar que a população negra ela foi entregue à própria sorte. A gente não pode negar que é preciso concretizar a igualdade, senão a omissão ela é mais perigosa do que a ação. A omissão é perpetuar indefinidamente o sofrimento e a exclusão dessa população. E a dívida que o Brasil tem com a população negra, ela é amplamente baseada também nesse acesso negado. Não só na exclusão, na marginalização, no encarceramento, mas no acesso negado durante séculos. E não só o acesso, mas também a qualidade da educação, a qualidade da educação pública ofertada. E a maioria, né? A maioria dos beneficiários desse sistema de educação pública são aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade social. A população negra. E aqui, essa exclusão histórica, ela tem um impacto direto, não só na educação, mas também na segregação ocupacional, nas diferenças salariais. O Brasil, durante a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, no ano de 2001, o Estado brasileiro se comprometeu a adotar medidas para ajudar os grupos minoritários historicamente discriminados. E aí a gente entra no contexto das ações afirmativas, que são medidas que não só buscam corrigir direitos negados social historicamente, mas promover a transformação social em uma visão de um futuro prospectivo. Então, a ação afirmativa é uma iniciativa importante, necessária, relevante. E no ano de 2022, a Lei de Cotas no Ensino Superior, a Lei 12.711, ela completou aí uma década. E é visível um processo de redemocratização nas faculdades, nas universidades, ainda embora estejamos longe de atingir completamente o objetivo principal de igualdades de oportunidades educacionais. E aqui eu teria a trazer para vocês uma música que é de Bia Ferreira e aqui interpretada pela Agnes Nunes. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é escola. Experimenta nascer preto na favela para você ver o que rola com preto e pobre que não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre para ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, vai para a escola. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo para correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula. Senta, espera, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo, a diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai bater, ela não vai dormir, mas devagarinho ela vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, não vai ter. Bom, e os amigos que riem dela todo dia, riem mais ao milhão mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a presa do sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, ainda tem vestibular e a boca seca, nem o cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmola e sem ir na faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3
3AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Oh. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Oh. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso carro. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi, dará, oh dará, oh dará. Vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara, dispara, oh dará, ei, ei, dará, ti, dará, dará, ti, dará, dará, ti, Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. E uma ação afirmativa, né, teve impacto na esfera pública, diz respeito justamente à Lei 12.990 de 2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. E nesse contexto, no dia 8 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei de cotas no serviço público é constitucional. É uma decisão histórica que representa uma vitória aí na luta contra a discriminação racial no Brasil. E a decisão do Supremo, ela considerou 3 fundamentos centrais: a consecução do princípio da equidade e a superação do racismo estrutural, a não violação do princípio do concurso público e da eficiência e a observância do princípio da proporcionalidade. Então, concluiu-se que a reserva de vagas para pessoas negras no acesso ao ensino superior não torna a reserva no concurso público desnecessária ou desproporcional, uma vez que nem todos os cargos públicos exigem nível superior e que há diferentes e variados fatores que impedem a competição em pé de igualdade. E aí, nós tivemos recentemente o decreto número 11.443 de 2023, assinado em uma data emblemática para a população negra, que foi o dia 21 de março, data que marca o Dia Internacional de Combate à Discriminação, instituído pela ONU, para manter viva aí a memória do massacre de Joanesburgo, que, em um protesto pacífico,
população foi brutalmente morta pela polícia. E essa é uma medida importante que visa, então, garantir o direito a pessoas declaradamente negras, com traços fenotípicos que as caracterizem como tal, ocuparem cargos decisórios na administração pública federal. E aí eu quero também destacar a importância do efetivo cumprimento da Lei 10.639, de 2003, né? A gente está falando aí de um lapso temporal grande. Essa lei que estabelece, altera, na verdade, as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial das redes de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira. E aqui nós temos um estudo importante, uma pesquisa importante do Instituto Guelé 10, professora Sueli Carneiro, sobre a aplicação aí, né, pelas secretarias municipais e a construção ou não de condições em suas estruturas para combater o racismo nas escolas e também se prevêem em seus conteúdos e práticas as diretrizes curriculares nacionais para o ensino da história da cultura afro-brasileira. Então, a gente percebe que, de maneira geral, isso tem sido bastante difícil. Mesmo optar por realizar fiscalização nesse sentido, e aqui falando sobre o viés dos tribunais de contas, nós temos apenas um tribunal até então que fez um trabalho bastante relevante nessa fiscalização. Então, mesmo após 20 anos da alteração da LDB, nós observamos que ainda é um desafio grande, né, essa transformação, a questão das abordagens, da capacitação. E os resultados aí dessa pesquisa apontam que temas considerados importantes de serem trabalhados, como conteúdo sobre diversidade, sobre cultura, sobre tantas outras coisas aí, discussões relevantes, são identificados como não confortáveis, né, para que sejam abordados aí nesses espaços. Então, a gente precisa, sim, discutir, fiscalizar, cobrar essa implementação. E as crianças, elas precisam tanto conhecer como pertencer quando a gente fala de crianças negras. Antes de finalizar, eu queria trazer aqui algumas dicas de leitura sobre o tema. Nós temos o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que é um livro que é um instrumento importante de reflexão para entender o quanto a literatura produzida por pessoas de grupos socialmente oprimidos pode ser esclarecedora sobre o funcionamento da discriminação. O livro ele trata dos diários de Carolina Maria de Jesus, escrito entre os anos de 1955 e 1960, em que a autora ela relata seu cotidiano como moradora da favela e o que ela fazia para alimentar a si e a seus filhos. Então, ela relata seu cotidiano catando papelão pelas ruas e o quanto a fome era uma constante em sua vida. Então, eu acho um livro muito importante para compreender esse momento, né, aí da história e o quanto mudamos ou não desse período para cá. Nós temos também aqui um outro livro, que é Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. É uma pesquisadora portuguesa, teórica, intelectual, que faz um exame aí de memória, partindo de experiências próprias e também de mulheres entrevistadas para falar sobre traumas relacionados a gênero, racismo, colonialismo e pós-colonialismo. Então, ele tem um viés psicanalítico, né, e ajuda, então, por ter esse viés, a compreender o funcionamento do racismo, tanto do ponto de vista de quem é afetado, quanto também de um ponto de vista de quem agride.
E a combinação aí dessas duas palavras, plantação e memórias, ela descreve o racismo como não apenas o ressurgimento de um passado colonial, mas também uma realidade traumática, uma realidade atemporal, e essa leitura é importantíssima. Nós temos também o livro do atual ministro de Direitos Humanos. O livro de Silvio Almeida é uma peça importante para quem quer compreender a complexidade do racismo na sociedade brasileira. E o autor ele reforça em sua obra que, para além da segurança pública, o racismo é uma ideologia e um mecanismo que atua na perpetuação das desigualdades em todas as esferas. Nós temos também o genocídio do negro brasileiro, de Abdias Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, é um dos ativistas nacionais mais respeitados do século XX. Exilado durante a ditadura militar, ele foi responsável por formular de maneira categórica a noção do genocídio negro, o conceito de genocídio negro. E é um intelectual que aborda aí os aspectos da mestiçagem, do embranquecimento físico e cultural e o apagamento de referências como forma de exterminar física e simbolicamente mulheres e homens negros. Nós temos também a indicação aqui do Tratado de Direito Antidiscriminatório do professor Adilson José Moreira. E aí o direito antidiscriminatório ele tem como objetivo principal eliminar mecanismos de exclusão responsáveis pela produção de desvantagens sistêmicas aí enfrentadas por minorias. Então, o autor ele vai apresentar um estudo sistemático da estrutura e legitimação desse direito, presente em normas legais, em formulações teóricas, em precedentes jurisprudenciais, em políticas públicas que procuram regular e concretizar aí um sistema protetivo presente na nossa legislação. E a última dica, não poderia deixar, né, de fazer aí o meu merchan, já para divulgar aí a obra coletiva que fala sobre políticas afirmativas de inclusão e equidade racial. É uma obra exclusivamente de autores e autoras negros, com prefácio da professora doutora Eunice Prudente, que é a atual secretária municipal de Justiça em São Paulo, com a proposta de debater políticas afirmativas, sua implementação, ressaltando a importância de avaliação contínua da efetividade do impacto dessas políticas. Então, dentre os temas que compõem a obra, nós temos a questão racial no orçamento público, ações afirmativas e compliance, desastres ambientais e injustiça climática e racismo ambiental no Brasil, letramento racial no Poder Judiciário, defensoria pública e ações afirmativas, papel do Ministério Público no combate ao racismo, a participação do negro na política, interpretação jurídica, inteligência artificial, a questão do racismo algorítmico. Então, essa obra ainda não está publicada, nós provavelmente faremos o lançamento no mês de agosto, já aí no próximo mês de agosto. E aqui, já caminhando para o final, está chegando, né, no fim, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que mexe muito comigo e que eu acho bastante emblemático. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores irão fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma escova. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom?
Assim. É uma cena. Ele está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Por que não gosta de falar essas coisas? Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho Errado. é que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pra pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continua criança. Emocionante, né? Eu já vi esse vídeo infinitas vezes, em todas as vezes eu fico mexida e sensibilizada com ele. Ninguém nasce racista. Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças a serem antirracistas. E uma colega estava me contando esses dias que a filha dela perguntou: mas mãe, por que em Salvador a população, a maioria não é negra? E por que na minha escola não tem pessoas negras? E a gente está falando de Salvador. Eu venho de Salvador, eu sou de Salvador, eu venho, né, de uma favela, de um bairro bastante pobre. Tive oportunidades, fui bolsista em uma bolsa, mudou a minha trajetória. Hoje eu tenho uma carreira consolidada. E a ideia de oportunidades educacionais e ampliar esse debate, ampliar essa discussão, é uma coisa que me atravessa pessoalmente. E por isso eu faço questão, né, de estar presente, dar esses cursos para a gente compreenda as implicações do racismo e das desigualdades no país. E aqui eu trago aqui também mais uma dica aí de leitura. Mais uma vez o professor Adilson Moreira, mas desta vez no livro Racismo Recreativo, no qual ele afirma que, tendo em vista o fato que estereótipos negativos sobre minorias atuam de forma incessante dentro do nosso universo cultural, outros problemas podem ocorrer, como baixa autoestima, diminuição da aspiração pessoal e comportamentos depressivos. Estudos sugerem que certas doenças particularmente comuns entre grupos minoritários, como alterações de pressão cardíaca e diabetes, estão associadas ao estresse emocional devido à exposição a tratamentos discriminatórios.
E nós precisamos lembrar que é papel dos operadores do direito defender o direito a uma vida digna. É papel de todo servidor público, aquele que serve ao público, que serve ao povo, defender o direito a uma vida digna. E diante dessa nossa estrutura, é inegável que a população que é constantemente alijada dessa vida digna é a população negra. E eu reconheço que existe, sim, um esforço normativo, uma evolução no sentido da promoção da equidade, mas o grande desafio é possibilitar a efetiva implementação dessas ações. Então, nós precisamos pensar que projeto de país nós queremos, que país nós queremos, e principalmente como nós podemos contribuir para mudar essa realidade. Não é admissível um país que perpetue desigualdades. Não é admissível a ausência de debate sobre o problema em espaços de tomada de decisão. A gente não tem como falar de democracia sem a busca efetiva pela igualdade material. Não tem que se falar em democracia sem a implementação de políticas voltadas para a efetivação dessa igualdade. E com essa frase da professora Sueli Carneiro, mais uma vez, vocês já viram aí que eu sou absolutamente fã. Ela moldou muita coisa dentro do meu letramento racial. E ela diz o seguinte: a nossa escrevivência insurgente clama por um novo pacto racial e de gênero que desalojem todas as hierarquias produzidas pelo racismo e pelo sexismo. Esses sonhos libertários conformam uma nova estética social fundada noutra ética, em que a diversidade humana se constitua no mais belo espetáculo da natureza a ser observado. Essa missão civilizatória é talvez o ponto mais alto e mais importante da agenda que nos impulsiona. E é com essa frase da agenda que nos impulsiona que eu convido, que eu conclamo todos e todas a se engajarem no debate, na discussão sobre o tema e nas ações que podem mudar todo esse cenário. É isso. Eu agradeço aqui pelo tempo, pela atenção de todos e todas. Deixo aqui meus contatos e redes sociais. E eu sigo aqui à disposição de vocês e gostaria, enfim, de ouvi-los nesses minutos finais para que a gente tenha aí uma troca. Muito obrigada. Excelente, Daiesse. Aqui tô ainda me recuperando da aula, acho que todos aqui, uma aula excelente. Registro a presença dos nossos queridos, da nossa querida presidente Lília, do nosso querido ex-presidente Gustavo, desculpa, você é sempre nosso presidente, ex-presidente Gustavo, da Maria Antônia, que é nossa integrante da diretoria, e da Esther, que também está prestigiando a nossa aula. Eu não vou falar muito, porque acho que se eu for ficar falando aqui, ninguém mais vai falar, então eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida presidente Lília, só pontuando que essa última frase que você falou, eu acho que a síntese muito feliz que você trouxe da Sueli Carneiro. E é um termo que ficou me chamou atenção. Escrevivência insurgente, né? É um movimento, e aí depois você relaciona que essa escrevivência insurgente clama por um novo pacto social e de gênero como uma necessidade civilizatória. Então, achei muito feliz essa conclusão, Daiesse, e parabenizo você pela exposição. Obrigada. Nada. Eu que agradeço. E agradeço aqui a presença de vocês, Ser, Lilian, Gustavo, Antônia.
Eu já tinha aí falado logo no início, agradecido o convite, né, tanto pela Enadim quanto pela NPM, agradecendo aí minha querida amiga Lilian e já congratulando pelo excelente trabalho à frente aí da associação. Bom dia, turma. Enfim, né? Não tem como escutar tudo isso, e principalmente vindo de uma facilitadora, professora e amiga, né, que tem essa fala tão potente e tão tocante, né? Mas ao mesmo tempo esclarecedora. Então, Daese, primeiro eu quero imensamente, né, lhe agradecer pela sua existência, pelo seu trabalho, né, em diversas áreas, né, não só nessa questão racial, mas a sua própria existência, o local que hoje você ocupa, né, com o seu corpo, com o seu conhecimento, com tudo, não deixa de demonstrar, né, essa resistência, né, que você trouxe aqui, né, da população negra e com toda a sua ancestralidade. E, ao mesmo tempo, agradeço imensamente a minha querida Thaisa, né, que traz aí esse projeto maravilhoso que foi pensado desde a gestão aí do nosso eterno presidente Gustavo, que é a nossa escola, o Enadim, e que Thaisa aí na raça vem trazendo, e com essa sensibilidade de trazer diversos temas, né? Inclusive o seu nome foi pensado por Thaisa, ela trouxe, ele tem uma pessoa maravilhosa que poderia trazer um curso de letramento racial, sem saber ela que nós éramos amigas. Então, eu fiquei muito feliz quando Thaisa trouxe seu nome, principalmente por mostrar que ela está atenta, né? Ela está atenta a esse movimento, né? A essa questão da diversidade, a pauta de direitos humanos, e não é à toa que Thaisa também é essa pessoa fantástica que faz parte aí da nossa equipe. Enfim, né? O tema, toda vez que a gente fala sobre as questões raciais, o letramento racial, principalmente quando a gente pensa em termos de responsabilidade institucional, eu venho falando muito disso, da responsabilidade institucional, de como a gente deve estar demonstrando, né, no caso, a advocacia pública municipal, da importância da gente ter esse letramento racial, para a gente entender temas importantes, como você trouxe aqui, a decisão do STF em relação às cotas, para a gente entender qual é a profundidade desses problemas, para aí a gente realmente fazer uma advocacia pública que faça a transformação em nossa sociedade, sobretudo no que diz respeito a práticas antirracistas, né? E é muito importante a gente estar abrindo esses espaços, ainda é com muita dificuldade que a gente faz isso, mas eu acredito que a NPM está nesse propósito de ser luz não só internamente, mas também de estar inspirando, né, outros a estar abraçando essa responsabilidade institucional em relação ao tema. Quero agradecer a Maria Antônia também, que está ali levando agora a comissão, né, que foi criada, a Comissão de Racismo na NPM. Eu hoje na presidência já não tenho mais tanto tempo, com tanta demanda, plena reforma tributária, discussões mil. Todas as vezes eu louvo a vida de Gustavo, depois que eu sentei nessa cadeira de presidência e vejo os desafios. E fico também feliz em estar conhecendo Esté, aí de Palmas. Que bom, Esté, você estar aqui com a gente. Sinta-se bem-vinda nesse espaço, em todos os outros espaços da NPM. A ideia é que essa aula vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar para os nossos colegas, e assim a gente vai fazendo um bom combate. Então, eu quero, Daese, lhe agradecer aqui oficialmente em nome da NPM, você ter, né, tirado um pouco o seu tempo hoje, ter trazido essa rica aula, que, como Thaisa falou, fica difícil até, né, Thaisa, a gente não se emocionar, a gente não refletir. Então, eu acho que a gente foi brindado aqui pelo seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Acho que é muito importante esse trabalho que vocês fizeram, então, de fazer o letramento, né, chegar aí a pessoas que provavelmente não chegariam, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que ocupam esses cargos, espaços de poder, são pessoas brancas, não porque não queiram, porque espontaneamente algumas pessoas querem sim esse letramento, mas também dizendo que as pessoas negras também, não necessariamente elas têm um letramento. Eu digo que eu vivo evoluindo no meu letramento, no meu conhecimento. Não conheço todas as coisas, não li todos os livros,
e a gente vai, aos poucos, ganhando mais corpo nesse sentido, mais corpo cognitivo racial, que é importante nos espaços que a gente ocupa. Então, eu digo que é uma evolução sempre, mas que é absolutamente relevante que a gente faça isso, e mais uma vez eu parabenizo vocês pela iniciativa. Vou aproveitar e divulgar, a gente está na iminência de divulgar o edital Esperança Garcia, né? Para quem não conhece a história de Esperança Garcia, né? Essa negra escravizada, que a OAB, inclusive, recentemente reconheceu ela como a primeira advogada aí do nosso Brasil, e a NPM, antes mesmo desse reconhecimento da OAB, já tinha a premiação Esperança Garcia, pensada aí na época da gestão de meu amigo Gustavo, e participação da Comissão Antirracismo, e a ideia é a gente, através dessa premiação, está buscando, ao longo do Brasil, boas práticas de combate ao racismo que estejam acontecendo nos municípios e que tenha ou uma proposta vinda do próprio município, com a colaboração da Procuradoria ou não. A gente tem 2 categorias de premiação, e aí eu já estou falando aqui porque você, Daes, e também Esté, que se souberem, né, ao longo do Brasil de alguma prática interessante que possa partilhar, a gente também fica à disposição para trocar em relação a isso, porque às vezes é difícil você achar essa prática, seja porque a pessoa nem sabe, muitas vezes está ali fazendo algo até interessante, mas não está sabendo que aquilo ali é uma boa prática, não é divulgado, ou até mesmo porque realmente ainda não tem. Então, a ideia da NPM com essa premiação é estar fomentando boas práticas, e com isso está demonstrando de forma concreta combate dentro do poder público às questões raciais. Aí a gente vai estar lançando o edital, mas eu já fico aqui pedindo a vocês ajuda também, se souberem de algo nesse sentido. Gustavo, você está muito calado, a gente não aguenta você estar na sala, entendeu? Você não fala nada, uma vez presidente, sempre presidente, lhe provoco logo aqui. Tá bom, então eu vou falar, já que a nossa líder maior está mandando, a gente fala. Primeiro, pedir desculpa pelo meu atraso, eu estou de férias, aí eu bati na agenda do celular e acabou passando batido, mas graças à nossa líder Lília, ela me avisou e deu tempo de pegar um pouquinho. Bom dia, nossa líder da Nadine Thaisa, Maria Antônia, Esté, Júlio César e Daes, vou te chamar de professora. Foi ótima a sua palestra, seu curso. Eu não a conhecia, não porque você não é conhecida, porque minha ignorância é mesmo de não conhecer, mas eu já fui no Google pesquisar. Eu penso, Daes, Lília, Thaisa, Esté, Maria Antônia e Júlio César, que eu acho que um papel de uma instituição, para além de pessoas, é exatamente trazer essa inquietude. Eu sou a alma inquieta, Lília também é uma alma inquieta, Thaisa também, e acho que Maria Antônia, Esté e Júlio César, por aqui estarem, a gente tem que estar inquieto com os mitos ou ideias prefixadas que foram estruturalmente passadas por geração a geração. E acho que a Enadim cumpre esse papel. Eu sempre falo que a Enadim tem um papel óbvio, pedagógico, de formação, mas também de ocupação política de espaços, né? E a NPM ainda mais, né? Então, quando a temática seja racial e também de gênero, eu acho que a NPM, não por ser parte da NPM, mas também acho que a NPM é um exemplo nessa questão de gênero, Lília, porque a gente tem 2 líderes, tanto na Enadim quanto na NPM, que são mulheres. Então, que é difícil ter esses espaços em vidas associativas por toda a questão do machismo estrutural existente no nosso país. E aí, quando a gente tem também uma presidente, uma mulher negra, né, nordestina, que ocupa esse espaço, também é simbólico e importante, não apenas, eu falo, né, Lilian, não apenas para influenciar outras meninas, como filhas de Lilian, filha de Thaís, etc. Minha filha também ocupa esse espaço, mas quando a gente traz a temática racial, sabendo que é um pequeno trabalho dentro de uma imensidão que é o nosso país, mas é um pequeno trabalho que repercute. E é difícil, então, portanto, Daes, eu te parabenizo pela aula, não tenho condições alguma de fazer qualquer comentário, porque eu não tenho base suficiente teórica, muito embora a gente viva, né, Lilian, discutindo, debatendo, e eu sempre acho que a teoria viabiliza a prática, e a gente também tem
na perspectiva teórica, que viabilizar práticas. Então, Lilian, fica uma reflexão aí, talvez. Eu vi que Daiese, eu fui procurar no Google, ela é do Tribunal de Contas Municipal, TCM São Paulo, né? Então, é um órgão municipal também. Talvez, Lilian, ver se a gente pode fazer, enquanto NPM, algum convênio, talvez com alguma associação dos auditores do TCM, ou, eventualmente, com o TCM São Paulo, para ver se a gente consegue pensar atuações práticas, seja um curso de letramento, seja outras áreas, não à toa, são 2 órgãos municipais, cada qual com seu espectro de atuação, de atribuição de competência, mas que a gente possa, quem sabe, fazer alguma coisa mais concreta ali, sei lá, algum diagnóstico de auditores municipais e procuradores municipais que sejam negros ou negras, enfim, alguma coisa assim, e que seja importante a atuação prática, sabe? Além desse curso ser promovido em larga escala, porque eu acho que a gente acaba saindo, né, Thaisa, de uma aula dessa, com várias reflexões e perturbações positivas. Porque se a gente não sai de uma aula dessa com perturbação positiva ou com inquietações, de nada valeu. Então, acho que a gente tem que se inquietar mesmo e ser inconformista com algumas coisas. Eu acho que esse é o papel da Enadim também, da NPM também. Então, eu só tenho a agradecer, parabenizar a Lilian pela condução da NPM. Ela está com pouco trabalho da NPM, está com poucos debates para travar. A Thaisa, por ter a ideia de trazer o nome da Daiese sem a Lilian, né? Sequer ter comentado com ela, o que demonstra que a atuação da Daiese está inquietando, e isso é positivo, né? E aí, Lilian, depois no final eu quero tirar foto, viu? Porque me incumbiram de tirar foto. Mas aí a foto não vai ser muito positiva, não. E obrigado, Daiese. Parabéns. Eu que agradeço. Fala, Dai. Eu, só para complementar, Gustavo, eu como sigo a sua cartilha, Gustavo, que eu não sou fraca, como fala aqui na Bahia, Daiese está na cidade mais linda, né, do mundo, que é Salvador, e eu já convidei ela para almoçar, de modo que já anotei aqui sua sugestão. Ainda não cheguei. Ainda não chegou, não, daqui a pouco. Não, tô indo. Eu falei para a Thaisa que eu não podia me estender, que eu tenho um voo para Salvador, tenho um voo então, que pronto, falei para onde tá eu ia. Vindo aqui para essa terra linda. Nesse ponto, eu vou discordar de você, viu? Nesse ponto, vou discordar de você. Recife, por favor. Salvador, não. Eu estou em São Paulo hoje, mas daqui a pouquinho eu estou indo para Salvador e amanhã o almoço está certo. Deixa eu cumprimentar Júlio, que eu não tinha visto. Júlio, seja bem-vindo também, não tinha visto Júlio. Então, vamos à foto, doutor Gustavo? Veja, eu vou tentar tirar 2, que eu estou no celular e no computador, porque no computador eu não sei fazer print screen, então eu vou tirar pelo celular e depois vou pelo celular, tá bom? Então, só tem um pouco de paciência aí. Deixa só avisa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Pessoal, a Maria Antônia quer fazer umas considerações também. Eu vou passar a palavra para ela. Vamos então, lá, fale logo, Antônia. é o tempo que eu ajeito aqui. É rápido, que eu já entendi. Salvador está esperando, né, Daiese? Eu vou tentar ser breve. Mas é porque eu queria dizer que foi muito importante assim, te ouvir e complementando tudo que os colegas já trouxeram, agradecendo a Lilian, de forma especial a Thaisa, e o Gustavo trouxe a questão da inquietude. Eu, aqui na Procuradoria do Município de Palmas, e os colegas Esther e Júlio César, que estão aqui assistindo. Então, eu acho que é isso assim, que está nos movendo muito. O Tocantins ainda é um estado muito jovem, né? Palmas também é a capital mais jovem do país, e a gente fica constantemente se perguntando o que é que dá para a gente fazer, o que está ao nosso alcance fazer, como é que a gente pode contribuir mais com uma procuradoria jovem, no estado jovem, num município jovem. E aí, você que gosta tanto da Sueli, com razão, né? E aí, quando ela vem em dispositivo de racialidade, ela até fala como o agrupamento de negros é uma coisa que está ligada aí na subjetividade, porque a gente, por exemplo, falando de agrupamento de negros, ainda tem uma certa dificuldade. A gente tenta sempre, né? Porque não tem problema trazer os brancos, mas quando a gente faz uma coisa, por exemplo, só para negros, eu acho tão interessante quando ela traz isso em dispositivo da racialidade, desse nosso agrupamento que não consegue sair. Parece, às vezes, uma coisa meio incômoda, a gente está chamando os outros, mas em 90%, 95% do que a gente vai, do que a gente vê, a gente frequenta, são mesas, são debates compostos majoritariamente por brancos ou
quase 100% de brancos, e isso não gera comoção, e isso não traz nenhum problema, mas quando a gente fala no agrupamento de negros, isso surge. E aí, o Laurentino Gomes, quando ele faz aquele estudo na escravidão, eu acho interessante, porque no volume 1 ele começa trazendo, ele fala um pouco do Abdias, do genocídio, e aí ele fala até da questão, a gente vai discutir, tem gente que discute uma indenização, mas a escravidão sempre existiu, e ao final do 3º volume, ele vem para dizer que ele muda o que ele trouxe no volume 1, para entender que o Abdias do Nascimento sempre esteve certo quando falava do genocídio do povo negro, e que ao final da trilogia ele entende que o que acontece com o povo negro é um genocídio, com os indígenas é o genocídio, com esse apagamento da cultura, né? E o Adilson Moreira, que você já fez as indicações de livros incríveis, e aí é só aproveitando que ele ainda tem aquele Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica, que eu acho que é um livro também que faz a nossa mente se abrir, né? E, de repente, entender algumas coisas e como entender o direito, como lidar com o direito enquanto pessoa negra, enquanto um branco aliado, né, nessa luta antirracista. E aí eu só queria sua opinião, porque eu ainda não consegui ler a decisão da Suprema Corte, né, que trata das questões das cotas. Eu vi posicionamentos, eu vi o Biden falando que era totalmente contra a decisão da Suprema Corte, o Barack Obama falando que toda ação afirmativa ela tinha ali alguma falha, né? Mas que aí a gente precisava saber como fazer com os jovens negros que estavam aí saindo da universidade, e o próprio Adilson Moreira, que diz que eles criaram essa tese, utilizaram a tese da neutralidade racial, mas para encobrir os problemas raciais que tem dentro dos Estados Unidos. E se você acha que o impacto dessa decisão vai ser grande aqui, talvez não agora no Supremo, mas porque a gente já tem um Congresso mais conservador, né? E como é que vai ser lida essa decisão da Suprema Corte americana aqui no país? O que você acha? Antônia, eu queria agradecer todas as suas considerações. Vi que você estava aqui, né, desde o começo. Eu acho muito importante isso que você colocou, inclusive nas participações de eventos. Pela primeira vez, eu participei de um evento em Gramado, no qual os curadores intencionalmente colocaram 50% dos palestrantes como pessoas negras. Então, assim, ter essa... e era um evento gigantesco, 2 dias inteiros com várias pessoas, inclusive com o professor Adilson Moreira, dentre eles, então foi muito bom escutá-lo assim, de pertinho. E que foi algo assim que me marcou muito, essa ideia de um aquilombamento, porque é difícil a gente estar aquilombado, né? Porque quase sempre nos espaços que a gente ocupa, todo mundo é branco. A maioria dos meus amigos, apesar de eu ter vindo de uma origem mais pobre, a maioria dos meus amigos hoje são brancos, porque a faculdade me deu isso, porque a minha vida profissional me deu isso. E quando a gente encontra outras pessoas com o mesmo propósito e que nos compreenda tão facilmente, é algo que traz, sim, um conforto, né? Às vezes é até difícil explicar para outras pessoas, por mais compreensivas que elas sejam, sensíveis e antirracistas, não é a mesma coisa de alguém que te escuta, te ouve, partindo de um mesmo lugar. E aí, falando sobre essa decisão aí, né, da Suprema Corte, eu acho que não nesse momento, eu acho que não haverá uma repercussão nesse momento, porque a gente está vivendo um momento mais progressista. A gente está vivendo um momento de abertura com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério dos Direitos Humanos, com a posição aí Daniele Franco, com a posição do Silvio Almeida. Então, a gente está vivendo, nesse momento, uma conjuntura favorável, que não era o caso no ano passado. E eu acho que a gente vive mesmo esses, né, ups and downs, altos e baixos, e a gente precisa ter uma preocupação de estruturar políticas que se mantenham de pé. Mas
Claro que uma nova configuração pode alterar isso. A decisão de constitucionalidade do STF é uma decisão recente. A composição do STF ela não mudou tão estruturalmente. Então, acho que não vai haver um impacto imediato. Mas pode ser, sim, algo que pode prejudicar, principalmente no âmbito municipal e estadual, né? Acho que no âmbito federal, a coisa já caminha de uma forma, por enquanto, mais firme, mais concreta, mas nos espaços em que a gente ainda está buscando políticas afirmativas, acho que isso vai ser mais difícil. Eu tenho um projeto esse ano, espero, né, que a Tricom absorva aí, né, mas uma agenda, digamos assim, que é a Associação dos Tribunais de Contas. Hoje, os tribunais de contas, apenas 30% têm política afirmativa para ingresso, né, do seu corpo aí técnico. Então, 30% é um percentual muito baixo. E é quando a gente considera há quanto tempo a gente fala aí já de cotas para concurso. E a gente está, por meio da Comissão de Diversidade Racial do IBDA, nessa agenda. Então, eu acho que sim, para esses lugares que já são mais refratários, que não têm as políticas, não têm essa compreensão, pode vir com impacto negativo nesses espaços municipais e estaduais. Mas, enfim, eu espero ter aí minimamente respondido as suas... E reforçando, viu, Daese, o que você está trazendo, a importância de cursos como esse, Maria Antônia, de letramento racial, eu ainda não li, né? Tá na fila para eu ler essa questão da Suprema Corte, mas eu já vi alguns comentários, né? E um que eu achei interessante foi que trazia que a maneira como foi divulgado não necessariamente é a maneira quando você vai estudar profundamente do que aconteceu, né? Onde, na verdade, eles, na metodologia interna deles, as universidades não estavam atendendo alguns dos requisitos do primeiro precedente que teve essa repercussão por lá, e que não necessariamente lá não vai ter mais cotas, né? E sim, você tem que ver como essa metodologia do que está sendo feito lá, até mesmo para não excluir a população asiática. Então, fecho aqui esse parênteses. Por que eu trago isso? Porque, às vezes, você pega um recorte, né? E eu hoje, né, na minha vida com presidência, imagino, estou aqui pensando num universo maior, mas vivendo na pele, porque, às vezes, você fala algo e você pega um recorte da fala, né, de alguém e você propaga já de uma outra maneira. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente num campo que, na verdade, se quer se perpetuar práticas racistas, aí você pega essa situação para, de repente, legitimar. Então, por isso, a importância, né, da gente estar aqui fazendo essa proposta de letramento racial, de Daese estar em espaços extremamente importantes, como o IBDA, e por aí vai, para a gente estar desmistificando, muitas vezes, essas narrativas que muitas vezes não são verdadeiras, parte de um dado, mas não aprofunda, né, para a gente estar podendo, como ela trouxe aqui, a decisão do STF, colocar, pontuar, para a gente poder aprofundar na decisão da Suprema Corte. Então, já fica aí, Maria Antônia, de repente é algo que a gente pode trabalhar para a gente, a nível de Congresso, estar trazendo isso, porque isso vai impactando na questão das cotas, principalmente das políticas públicas que a gente atua, só para complementar essa questão. E é ótimo, eu também vi esse recorte, a decisão diz a universidades específicas, né? E aí você traz para o geral, como se fosse uma decisão agora que não é mais possível, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Enfim, é isso. Thaisa, com você, minha líder aí do Enadinha. Adorei, viu, Gustavo? Você tirou a foto, Gustavo? Não, vou tirar agora. Então vamos lá Vou tirar. tirar duas, tá? Que eu vou usar o celular e o computador. Vamos lá. Sorriam. Já que eu comprei o óculos, vou botar meu óculos, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma, vai lá. Agora eu vou tirar do celular, tá? Ver se eu consigo fazer do print. Espera aí.
Mas você não está aparecendo, Gustavo. Agora, Aí. porque é a idade, né? Então eu não sou da tecnologia, não. Maria Antonieta, peraí. Ixi, Maria. 1, 2, 3. Bom, pessoal, então queria, né, para finalizar, que a Daesh tem um avião, né, para pegar, ela disse, aí a viagem. Queria agradecer mais uma vez a todos, a Lídia pelas palavras, pela presença, pelo constante incentivo, apoio para que nós mulheres estejamos à frente desses cargos que nos desafiam, né, mas que também nos trazem muitas realizações, como hoje assistir uma aula dessa, da Daes, que, como diz muito bem o Gustavo, a gente sai provocada dessa aula, a gente sai chacoalhada, né? E tanto pela questão racial, quanto pela questão de gênero, e aproveito também para, já como a Daes divulgou um livro, esses dias eu participei de um lançamento de um livro de uma colega, que é falando sobre a reescrita de decisões judiciais em perspectivas femininas, sobre a experiência brasileira. É um material assim excepcional, que acho que vale a leitura. Eu ainda fui no lançamento, não li, mas dei uma olhada e acho que dentro, né, de todo esse sentimento aí que nos aflora nessa aula, eu recomendo aí também essa leitura dessa questão também de gênero. E então agradeço mais uma vez a todos, a presença da nossa querida professora Daies. Seja muito bem-vinda, as portas estão abertas, né, Lilian? Sempre que você quiser nos brindar aí com seus conhecimentos, estamos aqui esperando. Agradeço a todos, acompanhem as nossas redes sociais, participem dos nossos cursos e um bom dia a todos, todas e todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.